Acabei de assistir um vídeo aqui que me fez pensar em umas coisas e me fez lembrar também de um artigo que eu escrevi em 2016 sobre os 4 estágios da competência. Mas o assunto principal é uma coisa que tem me incomodado, assim, que é essa coisa das pessoas acharem que sabem tudo, né? Essa certeza inabalável sobre um assunto, ou quando você fala uma coisa para a pessoa, comenta, né, uma coisa que você estudou, que você aprendeu, que você... E daí a pessoa responde com não, né? Não, mas assim, sobre a relatividade das coisas, né? Tudo é relativo. Talvez uma coisa seja uma verdade, sei lá, para o budismo, a outra coisa é outra verdade para a filosofia. E, enfim, essas verdades às vezes se cruzam, né? Por exemplo, agora mesmo vou dar um exemplo para vocês, que é essa coisa dos 4 estágios da competência que a gente usa em coaching e que, né, também às vezes tem um pouco a ver com espiritualidade. E é claro que se está me incomodando é uma sombra, então se é uma sombra, também pode ser que algumas pessoas me vejam desse jeito. Mas foi muito legal assistir esse vídeo do Lugar, O Lugar, o Instagram deles. Muita coisa legal lá. E é onde, né, tem um grupo de estudo todas as segundas-feiras sobre algum assunto relacionado ao budismo e meditações diárias. Enfim, então o assunto é essa coisa de saber, é possível saber tudo, né? E nesse vídeo de hoje, que é baseado no livro A Lógica da Fé, da Elizabeth Matsunaga, ela fala exatamente sobre isso, né? Que se a gente está afirmando alguma coisa como verdade universal, então não é uma verdade. Você não está dentro da realidade. É isso que ela fala. E, assim, primeiro eu vou revisar aqui essa coisa dos 4 estágios da competência. Quem criou isso foi o Noel Birch. E daí o estágio 1 é a incompetência inconsciente. É você não saber que não sabe uma coisa. Então vamos supor que você nunca tenha ouvido falar sobre os 4 estágios da competência, você nem sabia que existia, essa é a incompetência inconsciente. Então eu não sei que eu não sei. Depois vem o segundo estágio, que é a incompetência consciente. Eu sei que não sei. Então tá, você vai para sua primeira aula de direção lá e daí você começa a ver o quanto de coisa você vai ter que aprender. Ali você tá dentro desse estágio de sei que não sei. Depois o terceiro é a competência consciente. Eu sei que eu sei. Então é quando você aprende a dirigir, mas ainda tem que ficar alerta ali o tempo todo, porque aquilo não está numa área do seu cérebro que você já faça automaticamente. Depois o quarto é a competência inconsciente. Eu não sei que eu sei, que é a fase em que você já está confortável dirigindo. Você não pensa mais naquilo, você faz tudo automaticamente, não está mais numa área do seu cérebro, nessa área do, né, frontal. É lógico que dirigir toma muita atenção, né, por causa da concentração, mas ali você já está no estágio automático. E daí tem uma quinta etapa que não foi criada por ele, né, pelo Burt, que você tá consciente, competência consciente da competência inconsciente. Então é o caso do professor que sabe que o aluno não sabe um determinado ponto de uma lógica ali ou de um assunto, ou seja, ele está ciente das limitações de uma outra pessoa. Eu lembro uma vez quando eu estava estudando
antroposofia, e aí numa das aulas de filosofia, eu fiz uma pergunta, eu não tinha entendido. E aí todo mundo estava dando aquele monte de explicação cheia de fundamento filosófico, não, porque esse filósofo falou isso, esse filósofo falou aquilo e não sei o quê. E eu não estava entendendo. Dali a pouco, uma menina que era americana virou para mim e falou assim: você sabe que a palavra for, né, que é por em inglês, ela também é usada como porquê, né? E eu falei para ela: eu não sabia disso. Eu não sabia, não tinha ideia. E eu não tinha entendido aquilo por causa do meu pouco entendimento da língua naquele momento, né? E daí, a partir do momento que ela me explicou aquilo, pronto, todo o conceito fez sentido. E, ou seja, ela estava consciente da minha competência inconsciente. Ela se ligou que eu não sabia algo e que ela precisava me passar. E daí tem um cara chamado Peter Druck, que ele fala que a gente tem que identificar as áreas onde a arrogância intelectual causa ignorância incapacitante. Eu achei isso incrível, né? Porque é isso, né, que está acontecendo, eu acho, assim, uma arrogância de achar que, eu estudei, ou eu sei, ou eu já passei por isso. Acontece que tudo isso é relativo, né? Tudo isso depende do seu ponto de vista, depende do seu histórico, depende de que experiência você teve, em que momento você teve aquela experiência, né? Eu sempre, esse era um exemplo que a gente usava assim, que a gente começou a explorar exemplos do saber na aula de filosofia da liberdade. E o professor deu o exemplo da primeira vez que ele veio do Canadá e ele chegou na Suíça e aqui na porta de entrada tem uma grade assim vazada, sabe? Tem uma grade e que ele ficou olhando para aquilo e não conseguia entender o que era aquilo, sabe? E o cérebro dele bugou. Então, e é para você limpar o pé quando você chega da rua, tá cheio de neve e você passa o pé ali naquela grade para tirar sujeira do fundo do sapato. E a gente começou a explorar um monte de exemplos e o exemplo que eu dei foi do colar. Então você pega um colar e tá bom, aqui tá convencionado que ele é um colar porque ele tá pendurado no meu pescoço. Mas e se eu enrolar ele na minha mão, no meu braço, né? No meu pulso? Aí ele deixou de ser aquilo que a gente convencionou como colar, ele naquele momento passou a ser uma pulseira. E eu acho que seria interessante, sabe, se a gente exercitasse mais esse negócio de possibilidades. Da gente se abrir para a possibilidade do nosso conhecimento, das limitações do nosso conhecimento, sabe? Porque eu acho que tá todo mundo com muita certeza, todo mundo não, né? Algumas pessoas com muita certeza de que o que ela sabe é a explicação definitiva para tudo. E, tem tantas outras possibilidades. Se você pensar em você mesmo, não precisa nem para outra pessoa, né? Se você pensar em você mesmo há 10 anos, o quanto de coisa que você achava que era verdadeira e, e que era, né, aquilo é que era o certo, sei lá, na sua alimentação, na sua espiritualidade, na maneira como você vivencia a realidade. Tem um vídeo, né, que eu fiz, um outro IGTV aí, que é o que eu falo sobre a Amazônia, e eu falo um pouco sobre o The Work da Byron Katie. E, né, o trabalho dela consiste de 4 perguntas, né? Toda a terapia dela é baseada em 4 perguntas. Das 4 perguntas, 2 são: isso é verdade?
né? A primeira pergunta é: isso é verdade? E a segunda pergunta é: isso é mesmo verdade? Né? Para você ver a importância e como que às vezes a gente só de fazer essa pergunta uma segunda vez vai ver que, meu, não é tão verdade, né? Nesse livro A Lógica da Fé, a Elizabeth fala sobre informação. E informação ela usa no sentido de realidade. Então, ela fala que a raiva é muita opinião e pouca informação. E que tem tudo a ver, né, com essa coisa do trabalho da Byron Katie. Isso é verdade? Isso é mesmo verdade? Né? Ele acha que eu sou irresponsável. Ele falou isso, né? Ou ela falou isso, que você é irresponsável, ou foi uma conclusão que você tirou. Se for uma conclusão, daí não é verdade, né? Tá aberto à discussão. Então é isso, sabe? É a gente se colocar mais numa posição de curioso diante da vida e de que sempre tem lugar para a gente aprender. De qualquer pessoa, sem julgamento, que a gente sempre pode aprender, né? É claro que a gente vai escolher, às vezes, né, de onde vem esse aprendizado, às vezes a gente se afina mais com um tipo de filosofia e tal, mas se colocar numa posição de curioso, de abertura diante da vida e dessa possibilidade de não sei que não sei, né? Beijos.